Olá pessoal, aqui é Márcio Roberto e você está na Comic City, lugar onde nós precisamos mais de história e quadrinhos do que o Tony Stark precisa de uma armadura. Eu estou aqui com um convidado muito especial, um membro da Comic City, André Gaban. E aí pessoal, tudo bem? Já quero pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilhar o vídeo e ficar com a gente também para acompanharmos o início, o primórdio dos filmes de super-heróis. É isso aí, começando. Filmes de super-heróis, que por definição apresentam indivíduos com algum tipo de poder ou habilidade e que usam isso em prol da população ou da humanidade. Esse tipo de filme geralmente apresenta muita ação, aventura, fantasia e alguns elementos da ficção científica. Um outro gênero muito abordado, normalmente, é a origem desse super-herói, a origem desse superpoder e, normalmente, quando ele enfrenta um arqui-inimigo ou super-vilão. Geralmente esse tipo de filme é baseado em história em quadrinhos, mas temos vários super filmes com histórias originais criados especialmente para o cinema, como por exemplo o Robocop, Hancock ou até mesmo os mais recentes da trilogia do Corpo Fechado, Fragmentado e Vidro. Pessoal, nesse vídeo nós vamos abordar os filmes de super-heróis desde a década de 40 até os anos 2000, onde muitos tiveram tentativas, mas poucos realmente retornaram alguma coisa para os seus investidores, né? A maioria, na verdade, foi ignorado ou simplesmente esquecido. Isso só foi mudar mais ou menos lá para os anos 2000, com a entrada do filme do Sam Raimi do Homem-Aranha, os filmes dos X-Men também da Fox e a trilogia do Christopher Nolan do Batman. Depois de um teste bem sucedido da Marvel com o filme Blade, ela apostou pesado nesse formato e criou seu universo cinematográfico, começando com o Homem de Ferro em 2008, seguido ao tempo depois pela DC Comics, com seu Superman Homem de Aço em 2013, mostrando o poder que os heróis têm para atrair multidões e até mesmo levar diversos prêmios e quebrar recordes no cinema. Mas muito antes disso, nós também tivemos um filme de herói chamado Mandrake, em 1939. Lá a gente também considerava uma adaptação das tiras de jornal, na qual ele enfrentava um inimigo chamado Vespa e que, ao invés do ajudante dele, o Lothar, ser um africano, era um asiático. O que nos leva a entender que essas adaptações já aconteciam desde aquela época, mais de 70 anos atrás. Em 1941 nós tivemos finalmente o primeiro filme com um personagem com superpoderes. Foram as aventuras do Capitão Marvel, do Shazam. Nessa época, os filmes eram feitos em capítulos, divididos em capítulos e transmitidos no cinema. O herói havia sido criado 2 anos antes, em 1939, e veio a ser o primeiro super-herói de histórias em quadrinhos a ganhar um filme. Na verdade, a Republic Pictures só filmou esse porque não conseguiu os direitos para Superman. O filme não foi bem, gastando $145 mil e recuperando apenas 135 mil de volta. Ainda assim, na década de 40, nós tivemos aquele pessoal que acreditou nos filmes de super-heróis, quiseram levar adiante ainda, e nós tivemos 4 grandes franquias para trabalhar nesses filmes. São elas: Batman, em 1943, O Fantasma, no mesmo ano, Capitão América em 1944 e Superman em 1948. O Batman teve aqui a sua primeira aparição live action e o filme batia de frente com a temática da Segunda Guerra Mundial, com críticas e comentários. O vilão desse filme era Daka, um agente enviado pelo governo imperial japonês a Gotham City após o ataque a Pearl Harbor. No filme Fantasma, nós acompanhamos o espírito que anda substituindo seu pai, que havia sido morto pelo vilão do filme. Como os outros filmes daquela época, seriados, o orçamento era muito baixo, mas o pessoal elogiou muito a atuação de Tom Tyler, por ele ser muito fiel aos personagens dos quadrinhos. Em 1944, nós tivemos o filme do Capitão América, no qual contava com um roteiro em que ele protegia determinados planos de um vilão. Mas a curiosidade aqui cabe quanto ao filme, por ser preto e branco, eles terem alterado as cores originais do uniforme do Capitão para que a câmera captasse melhor essas cores e ficasse um contraste mais legal no filme. Na década seguinte, tivemos tentativas diferentes, com mais um filme do Superman e do Batman, da DC Comics. Ambos foram apenas oportunidades usadas para reforçar suas séries de TV.
Assim como em Batman, esse filme do Superman foi o primeiro a mostrar o personagem live action. Era uma história de origem, mostrando a infância do herói, sua mudança para Metrópolis e o trabalho no Planeta Diário. Mas a curiosidade aqui fica pela vilã, chamada de Spider-Lady, traduzida por aqui como Mulher-Aranha. Superman The Mole Man, de 1951, na verdade é um teste para uma série nova do Superman chamado As Aventuras do Superman. Já o filme do Batman, o live action dele, em 1966, já era uma extensão para a série já existente, estrelada por Adam West. Lembra dessa? A gente era feliz e não sabia, hein? Ainda dentro do gênero, também tivemos a criação do primeiro filme japonês de super-herói contra monstros gigantes. Era com o Supergiant, que depois veio a ser a grande inspiração a diversos filmes de super-heróis nesses estilos, como Ultraman, por exemplo. Em 1977 surgiu o filme de Star Wars, e o estrondoso sucesso desse filme fez com que a indústria enxergasse que um investimento mais pesado, um investimento financeiro mais forte, pudesse dar muito certo. Fizeram isso com o filme do Richard Donner, do Superman, em 1978. Isso também proporcionou a abertura de um caminho para que novos filmes de super-heróis surgissem. Esse filme também ganhou uma sequência em 1980, o Superman 2, e depois em 1987 nós ganhamos finalmente o primeiro filme criado especialmente para o cinema de super-heróis. Foi o Robocop, que é um filme mais do que obrigatório, usa esse tema de homem versus máquina, tem bastante ação e foi premiado com o Oscar. Mas o que veio depois disso, André? Nada mais, nada menos que Batman, do Tim Burton. Um marco até os dias de hoje. O tom do filme foi inspirado por obras dos quadrinhos como Piada Mortal, do Alan Moore, e Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, adaptando a origem do Capuz Vermelho, do Coringa, onde ele cai no poço de ácido. O filme investiu 48 milhões de dólares e retornou mais de 400 milhões para o cinema. Uau! Com esse incrível sucesso, a década de 80 e 90 foi palco para várias adaptações e criações originais para o cinema, algumas delas com pouco ou moderado sucesso. Tivemos Flash Gordon de 1980, Homem-Coisa de 1982, Superman 3 de 1983, Supergirl de 84, O Vingador Tóxico de 1995 e Superman 4 Em Busca da Paz de 87. Você lembra desse, André? Putz, pior que eu lembro. Só que assim, igual a indústria do cinema e do entretenimento tenta fazer, eu também quero esquecer esse filme. Era um filme com história fraca, os efeitinhos bem mais ou menos, e não é à toa que até hoje ele está listado vamos dizer, nos piores filmes feitos na história dos super-heróis. Triste. Tivemos ainda o Justiceiro, de 1989, estrelado por Dolph Lundgren, que até tem uma atmosfera legal, mas podia ter bebido mais da fonte do material de origem. Também tivemos a Tartarugas Ninja, em 1990, com um sucesso acima da média, garantindo ainda mais 2 sequências para esses jovens ninja. Em 1991 nós tivemos Rocketeer, filme que saiu do radar de muita gente, mas tinha uma produção decente, criada pelo Walt Disney, que criou uma super ambientação dos anos 30. Não é um filme perfeito, mas foi uma boa adaptação dos quadrinhos. Tivemos então Batman Retorno, de 1992, que foi uma sequência que dividiu opiniões. E o Sombra, em 1994, que foi criticado pela história fraca, vilão ruim, mas por outro lado recebeu elogios quanto às atuações, efeitos especiais e o estilo visual. Ainda em 1994 surge Batman Eternamente, um filme que veio para retrucar o Batman Retorno, que constava que era um filme muito sombrio, que afastou as famílias do cinema, que o pessoal não ia ver porque era muito triste, muito dark. Então, fizeram Batman Eternamente com um tom mais colorido, mais divertido, mais... Não foi tanto assim. Mas, financeiramente falando, ele funcionou. Ele até teve gente que provavelmente foi até assistir ao filme só para poder falar mal dele, de tão ruim que foi. O pessoal faz isso. Em 95 teve a estreia dos Power Rangers, que foi o primeiro filme dos Power Rangers aí nesse estilo de monstros gigantes que o André até comentou um tempo atrás. No mesmo ano também tivemos a Tank Girl, um filme pós-apocalíptico no qual uma garota luta contra uma corporação que usa água para controlar, para ter o poder de tudo isso daí. Esse filme é interessante, tem a participação da Naomi Watts e do rapper Ice-T. Colors. Pode assistir, galera, legal. Em 96 tivemos o Fantasma, uma nova adaptação da criação de Lee Falk,
Em 1997, tivemos Aço com o jogador de basquete Shaquille O'Neal. Em 98, tivemos, preparem-se, Nick Fury, num filme produzido direto para a TV, com o ator David Hasselhoff, baseado no personagem clássico da Marvel Comics. O filme tem até alguns efeitos especiais interessantes, principalmente na base aérea da SHIELD, mas todo o restante soa preguiçoso e oportunista, sem se aprofundar em quase nada na história. Aliás, nós temos aqui no canal um vídeo sobre Nick Fury, então se quiser saber mais certinho sobre ele, procura aí. Seguindo essa linha ainda, nós também tivemos o filme do Capitão América, que foi estrelado em 1991. Entretanto, diferente desse caminho que rolou, gerou-se uma expectativa para esse filme. Só que ela não foi correspondida. A direção era fraca, o roteiro também não ajudou muito e, para piorar, o financiamento era baixo. Hoje ele só serve a título de curiosidade para assustar os fãs da Marvel. Faz sentido. E em 1994, um novo susto foi impedido, com o cancelamento de um filme do Quarteto Fantástico. Filme que foi abandonado oficialmente, mas que começou a ter uma circulação ilegal pela internet, podendo hoje ser encontrado em sites como YouTube ou Dailymotion. Ainda em 94, nós tivemos O Corvo, primeira produção independente inspirada em quadrinhos que ganhou uma franquia nas telonas. O filme trouxe um tipo de violência e tom sombrio diferente dos filmes normais de super-herói. Em 97, o Batman e Robin foi ao ar e automaticamente destruído pelos fãs e críticos por colocar o Cavaleiro das Trevas numa Gotham City infantil e cheia de piadinhas coloridas. A aceitação do filme do Corvo, apesar de ser sombrio, também abriu caminho para um novo filme de super-herói que é o Spawn. Esse filme, apesar de mais sombrio, acabou tendo uma boa aceitação. Isso mesmo, e para fechar a década de 90, em 1997, a Marvel se uniu à Columbia Pictures e começou a trabalhar em cima de uma franquia nova chamada Men in Black. Aquela franquia que ela adquiriu após a compra da Malibu Comics. E na época, foi um filme baseado em quadrinhos com a maior arrecadação da história, só superado em 2002 com o filme do Homem-Aranha. E para fechar a década de 90 com chave de ouro, nós tivemos Blade. Foi em Blade que a Marvel começou a produzir para o cinema suas próprias franquias, que viria a se transformar no MCU, seu universo cinematográfico nos próximos anos. O Blade misturava o gênero de super-heróis com elementos que já funcionavam em filmes de ação, apresentando um herói vampiro, com poderes sobrenaturais, mas que também saía para as ruas com um verdadeiro arsenal. Blade foi um filme com médio orçamento, mas teve críticas favoráveis, criando um verdadeiro culto de fãs e abrindo caminho para mais 2 sequências. E assim, encerramos a nossa lista dos filmes de super-herói, desde lá dos primórdios até os anos 2000. E digo mais, se você gostou da nossa lista e quiser que a gente monte algo parecido a partir dos anos 2000, deixe seu comentário aqui no vídeo mesmo, né, ou nas nossas redes sociais. E a gente agradece a audiência por ter ficado com a gente até aqui. Não esqueça de visitar nossa loja em Campinas, seguir a gente pelas redes sociais, tá certo? E voltamos no próximo vídeo. Certinho, André? Certíssimo. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.